E falando de discussão importante em Brasília, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei orçamentária de 2023. A votação da proposta ocorreu de forma simbólica e agora precisa só ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O documento prevê 2 trilhões de reais em despesas primárias. Vamos então girar com os nossos comentaristas as primeiras impressões a respeito dessa peça orçamentária que estava aguardando, né, Marco Antônio Costa, justamente a aprovação da PEC da transição para incorporar as mudanças que foram aprovadas na proposta de emenda à Constituição no orçamento do ano que vem. A grande discussão que eu acho relevante para o orçamento é que ele é muito preso, ele é vinculado e isso prejudica o desempenho do Poder Executivo. Então você tem uma margem muito estreita para trabalhar com despesa discricionária. Isso impõe a necessidade de você ter mais responsabilidade fiscal ainda, porque você tem um cobertor curto já. E quando você vê um governo que vai entrar já com promessas delirantes e com o intuito de gastar muito mais daquilo que pode, você, de novo, a gente está vendo a crônica de uma tragédia anunciada. Para você ter responsabilidade fiscal, você tem que diminuir o tamanho da máquina, tem que vender estatal, tem que economizar gasto com a máquina pública. E o PT está mostrando já claramente, não só no discurso, as ações dele já são no sentido de falar, olha, a gente vai aumentar a máquina. A gente quer reestatizar a Eletrobras, que estava lá um caco que o Bolsonaro conseguiu fazer com ela só com a Eletrobras, 40 bilhões de reais, ainda mais do que isso. Então, é complicado você olhar para uma receita que você sabe que vai dar errado e o pessoal insistir nessa mentalidade. Agora, Vilela, tenho lido bastante e ouvido alguns analistas de ontem para hoje, dizendo que, no fim das contas, essa peça orçamentária que foi aprovada só nesta quinta-feira, mas já se sabia que essa aprovação viria, no fim das contas, ela beneficia mais o legislativo do que o próprio governo, que lutou tanto por essa aprovação. Porque aquelas emendas individuais impositivas passaram de cerca de 12 bilhões para mais de 20 bilhões de reais por causa daquela decisão do STF de tornar o orçamento secreto inconstitucional e daí metade desses recursos foi justamente para as emendas individuais impositivas. Você concorda com esses analistas? Olha, eu concordo sim, Lívia. Eu vejo que isso tudo faz parte do grande acordo que foi feito, que está sendo desenhado e costurado e que teve agora como a primeira parte desse acordo a aprovação da PEC, que foi feita ontem, né, por parte do Senado Federal, por parte do Congresso Nacional. Nós temos agora a questão da composição do Ministério com as forças políticas. Não é à toa que relatores da PEC estão entre os mais cotados para assumir ministérios importantes do governo Lula. E nós temos um terceiro momento, que é a composição da mesa diretora da Câmara e do Senado, onde figuras importantes, especialmente os atuais presidentes das duas casas, serão os reconduzidos e permanecerão com o controle orçamentário. O legislativo, tendo o controle do orçamento, não é bom, é uma inversão de papéis e isso deveria ser corrigido. Mas, infelizmente, a nossa política é assim que funciona o jogo político no nosso país. Agora, Serrão, está garantido, então, esse recurso extra para manter o Auxílio Brasil, que passará a se chamar novamente Bolsa Família a partir de 2023, de R$ 600, mais esse adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. E tem um outro ponto que eu quero tratar com você que está nesse orçamento aprovado para o ano que vem, é que haverá, segundo a peça, um reajuste de 9% para os servidores públicos, para se equiparar com o reajuste que foi concedido aos servidores do Judiciário. Isso, um orçamentozinho de benesses. Então, o que a gente vê foi um Congresso Nacional desse final de ano que se apequenou. Veja, a aprovação do orçamento de forma simbólica, sem debate, isso é uma coisa tão séria. Não houve debate. Ou, como de ontem, né? Chegou até a ocorrer um começozinho ali, um pretenso debate para a aprovação dessa PEC da transação. Só que o debate não serviu para nada. Já estava todo mundo cooptado, os partidos, que é quem mandam efetivamente no Congresso, já viram ali que, olha, nossos esquemas de emendas individuais foram contemplados, então
vamos aprovar. Vamos fingir só aqui, faz uma reclamaçãozinha, outra, aplaude quem reclamou, mas vamos aprovar. 311 votos na Câmara, depois o Senado ratificou tudo novamente. Uma coisa linda, aprovação simbólica do orçamento 2023. Isso é o deboche com a cara do representante do povo. Lamentável. Nota -13 para o parlamento tupiniquim. E 10 segundos, Olivia. Se fosse fácil, era só imprimir dinheiro. Isso daí que está acontecendo é um absurdo. E se a inflação disparar, que é a tendência para esse tipo de gastança, meu amigo, quem se ferra é o mais pobre. Mas o PT vai tirar o ovo da barriga da galinha. Vamos aguardar. E o que você espera em relação a essa peça orçamentária que já foi fechada e aprovada, Vilela? Olha, eu vejo que isso daí realmente faz parte dessa costura, desse acordo político que foi feito. Eu vejo que o governo federal ele vai ter que tirar um coelho da cartola para colocar em prática tudo aquilo que ele prometeu no seu discurso político. A conta no país não fecha. Enquanto não se encarar de vez as reformas que o Brasil precisa, no campo da reforma administrativa, tributária, no campo do fim dos grandes fluxos de capital que são investidos pelo nosso governo federal sem uma necessária contrapartida, infelizmente nós não vamos ter a capacidade de investimento em diversos setores, que seria muito produtivo, mas infelizmente não tem como. E o governo eleito não tratou disso. Ponto.